Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira que nós nos encontramos em circunstâncias aparentemente adversas. Aparentemente porque nós sabemos ainda tão pouco sobre tudo que há para se saber, né? E que com o tempo e a maturidade nós vamos entender. Mas enquanto esse dia não chega, vamos viver o hoje. E hoje é um dia especial, é o nosso dia de encontro. Todos são bem-vindos ao nosso encontro e estudar o nosso Evangelho, nos dedicando, nos importando em trazer para a nossa vida, é uma atitude extremamente necessária e muito útil a cada momento. O Evangelho não é alguma coisa isolada das nossas vidas. O Evangelho é as nossas vidas. E hoje, em especial, vamos dar uma olhada no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E, em especial, os itens 4, 3, 4 e 5. Nós já sabemos pela nossa vida, pelo fazer, pelo amanhecer, pelo dia que nós vivemos, pelas coisas que nós conhecemos, que nada é sem uma causa. Tudo que nós vivemos teve uma origem, teve uma causa, e essa causa sempre foi dada por nós. Lembrando que nós temos o livre-arbítrio, né? Nós não somos forçados a nada e nem nada nos é proibido. A consciência é que faz essa seleção do que deve ou não ser feito. Mas esse capítulo é parte integrante do Sermão da Montanha, é das bem-aventuranças. Se nós formos ler as bem-aventuranças, nós vamos ficar... Alguém que nunca estudou a doutrina, que nunca se dedicou a compreender a vida, vai achar que é uma coisa muito absurda. Como é que Jesus pode ter dito bem-aventurados os aflitos? Fica meio difícil entender, né? Que o sofrimento nos fará bem, que o sofrimento nos fará feliz. Mas essa compreensão plena, ela depende da nossa maturidade, do nosso entendimento. E por enquanto ainda nós não o temos plenamente. Nós vamos entendendo segundo a nossa condição. Mas, voltando a bem-aventurados os aflitos, hoje nós já sabemos que Deus nos criou. E nos criou igual, todos iguais. Simples, ignorantes e destinados à felicidade, à perfeição. Mas, como bússola, como guia nessa trajetória interminável, infinita, ele nos deu a consciência onde estão guardadas todas as leis divinas e nos deu livre arbítrio, poder de escolha. E o que nós vivemos nesses tempos todos que existimos depende unicamente de nós. Então, por que Jesus disse bem-aventurados os aflitos? A aflição só nos chega quando nos damos conta que alguma coisa não está certo. Nós nunca ficamos aflitos em momentos felizes, em momentos de paz, em momentos de congraçamento com os outros. Isso não nos traz aflição. A aflição vem quando as coisas não andam bem.
E se nós nos sentimos aflitos, é a nossa consciência nos dando uma sacudida. Por que isso está acontecendo? Por que tu estás sofrendo hoje? Ou por que tu estás nessa aflição? Aí nós vamos voltar necessariamente à lei da causa e efeito. Essa lei sempre existiu e sempre vai existir. É a lei da natureza. Se nós olharmos na nossa horta, quando nós semeamos salsinha, daqui a pouco nós vamos colher salsinha. Nós vemos no nosso jardim, se nós plantamos petúnias, com certeza serão petúnias que nós vamos colher. E a nossa vida também é parte da natureza. Isto posto, nós sabemos que o plantar e colher é para todos. Então nós vamos ver que o sofrimento ele é necessário, porque é o sofrimento que nos leva à mudança de comportamento. É o sofrimento, é a aflição que nos leva a fazer diferente do que nós já fazíamos. E essas orientações que o Evangelho nos dá, mais uma vez, eu repito, a vida nos prova a todo instante. E esses sofrimentos, essas aflições que nós vivemos, são provas da infinita justiça de Deus, da infinita perfeição de Deus, que nos dá a cada dia o que nós precisamos e o que nós merecemos. E às vezes a gente escuta das pessoas, ou até nós mesmos com certeza já falamos, isso só pode ser castigo de Deus. Deus me castigou nisso, isso e isso. Deus é puro amor. Deus é perfeição absoluta. Deus não nos castiga nunca. Pelo contrário, Ele nos dá inúmeras oportunidades de aprendizado, de crescimento, através da compreensão e da reparação dos nossos erros, que são ainda muitos. Então, mesmo que seja ainda muito difícil para nós a aceitação do sofrimento, a aceitação da aflição por ter dado causa ao sofrimento presente, é necessário nós termos bem claro que através desta aflição é que nós vamos fazer uma reflexão, que nós vamos analisar as nossas práticas, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas relações, e aí nós vamos encontrar onde é que está o X do problema e vamos nos dedicar a fazer a reparação disso aí. E se há uma punição, essa punição não é de Deus. Essa punição é dada por nós mesmos, pela nossa consciência que conhece a verdade, pelo nosso coração que sabe que aquilo não devia ter sido feito, ou que deveria e nós não fizemos. Mas também há uma outra questão que é de se atribuir as dores de hoje às vidas passadas. E nem sempre é. Nem sempre. Nós podemos estar hoje sofrendo, cometendo erros, enganos, por coisas desta vida presente. Então, nesse pedaço da nossa caminhada terrena, olhando para os outros, olhando para a vida, olhando para fora, que é muito mais fácil do que olhar para dentro, né? Dói menos. Mas como a gente quer trazer exemplos, vamos olhar para fora. Quantas circunstâncias que a gente vê
de uniões infelizes, casamentos que são verdadeiros martírios para os dois. Mas daí, como nós acompanhamos aquilo e olhamos, nós vamos ver que foram uniões baseadas em interesses materiais, uniões baseadas em vaidade, que não lembraram dos sentimentos, não lembraram que nós nos unimos a alguém, seja marido ou mulher, a qualquer pessoa, a amigos, a família, nós nos unimos com o propósito de aprender a amar, de crescer, de evoluir, juntos com essas pessoas. Então, quando uma união, um casamento não se faz nessa base, ele não vai ser uma coisa boa, ele não vai trazer felicidade, paz, não vai trazer alegria para estas pessoas. Então, é uma consequência, esse sofrimento, de um ato praticado agora. Outras circunstâncias que a gente assiste bastante, de pais que foram omissos, desinteressados, pais que foram permissivos, comodistas ao educar os filhos. E daqui a pouco, um filho toma um caminho completamente inadequado, um caminho torto, que bem possivelmente não tomaria se ele tivesse sido educado com amor, com justiça, com um senso crítico, que daí ele cresceria tendo valores sólidos. Não cresceria assim, por conta. E quando o filho toma um caminho errado, os pais sofrem, vivem momentos plenos de aflição. Mas não foi de uma vida passada, foi de alguns anos atrás que isso iniciou. Então não vamos nos prender às nossas aflições como causa em outras encarnações. Então, nós temos inúmeras situações que nos mostram como os cuidados com a nossa saúde, que hoje é tão importante, quer dizer, sempre foi, mas hoje a mídia nos traz mais. Como é importante cuidado com a alimentação, com hábitos, e a alimentação não só ingerida pela boca, que nos dá a saúde física, mas a alimentação também do nosso emocional, do nosso espiritual, do nosso mental. Nós precisamos várias formas de alimentação. E quando nós nos alimentamos de maneira incorreta, inadequada, nós acabamos não tendo qualidade de saúde física, mental, emocional. Então, esses comportamentos que nós falamos agora, eles são desta vida presente. Nem todos os sofrimentos, repetimos outra vez, vêm de vidas passadas, mas também vêm de vidas passadas. E nesse caso, voltando, como é fácil de olhar para fora, mais fácil do que olhar para dentro, nós vemos, às vezes, famílias amorosas, justas, que são caridosas e que às vezes recebem como filho um indivíduo completamente diferente delas, completamente tortos, com maus hábitos, com práticas que não são as ideais. E aí nós pensamos, puxa, mas que injustiça, que castigo, por que essa gente recebeu isso? Quem sabe se em algum momento lá atrás da caminhada elas não deram causa a essas distorções que hoje esse indivíduo tem. Nada, gente, nada sai do nada. Deus é perfeito, é justiça e amor puro. Ele não nos põe fardos que nós não sejamos capazes de carregar e que não seja justo nós carregarmos.
Por isso a importância do orai e vigiai. Por isso a importância de cuidar do nosso fazer, do nosso pensar, do nosso sentir, das nossas relações com as outras pessoas. Mas, para que a gente não se estenda muito, né? Por que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos? Porque quando a aflição chega, é porque o erro está pulando ali e pedindo para ser reparado. O erro está na hora de deixar de existir. Então essa aflição é bendita, sim. Essa aflição vem mais uma vez, como tudo que Deus fez, para nos ajudar, para nos servir. Sendo assim, cuidar, orar e vigiar, tentar ser melhor, olhar para nós em vez de olhar para os outros. Mas a vida segue, a nossa luta conosco mesmo também. Sempre nós teremos mais um dia, mais outro, que nos traz as oportunidades que nós precisamos. Para essa noite é o que eu trouxe, o que nós trouxemos para a nossa discussão, para a nossa reflexão. E agradecendo a paciência de todos que nos escutaram até agora, eu peço que seja útil para todos nós e que Deus nos abençoe a todos, companheiros de caminhada terrestre. Muito obrigada, que assim seja.